Existe um país na América do Sul onde a maior parte da população habita uma faixa de terra situada abaixo do nível do mar. Atrás deles, estende-se uma floresta tropical que parece não ter fim. Diante de seus olhos, bate o gelado Oceano Atlântico. Nas profundezas dessas águas, bem longe da costa, uma torrente de petróleo negro e denso está transformando por completo o destino desta nação. Enquanto isso, no coração do território, os grandes rios continuam sendo as únicas estradas disponíveis. A mata milenar permanece como a farmácia, o supermercado e a memória viva das comunidades indígenas. Esta é a Guiana, uma nação localizada no extremo nordeste do vasto continente sul-americano. Contudo, a alma cultural deste lugar pertence ao Caribe, cheio de sol e vento. Este é também o único país que fala inglês em toda a América do Sul. Esse idioma oficial coexiste com o crioulo guianense no dia a dia. Vista de cima, a Guiana se revela em mundos completamente distintos. Trata-se de uma faixa costeira baixa, verdejante e incrivelmente frágil. A capital, Georgetown, e os povoados do litoral são protegidos por imensas muralhas de contenção contra o mar. Um complexo sistema de canais e eclusas para barrar as marés altas funciona ininterruptamente, dia e noite. Logo atrás dessa linha de terra, a floresta tropical cobre mais de 80% do território nacional. 3 grandes rios, o Essequibo, o Demerara e o Berbice, cortam a pátria-mãe. Seguindo mais para o sudoeste, a savana de Rupununi surge com suas planícies douradas. Cupinzeiros gigantes se erguem silenciosos na base de cordilheiras distantes, selvagens e cobertas de névoa. Esse lugar carrega a forte marca da cultura dos vaqueiros a cavalo. Cerca de 90% dos habitantes da Guiana preferem viver na planície litorânea, aquela que fica abaixo do nível do mar. Isso faz com que suas vidas estejam eternamente ligadas a uma batalha constante contra as enchentes. Eles precisam o tempo todo encontrar maneiras de negociar com o oceano para resguardar a costa. A chegada do petróleo está empurrando esta nação para uma grande virada histórica. A maior explosão econômica dos tempos modernos está acontecendo nesta pacífica faixa de terra. Plataformas gigantescas de perfuração em alto mar criam um contraste chocante com o interior do país. O dinheiro que entra traz oportunidades, mas também desperta angústias invisíveis. Como uma nação pequena, verde e pacata como a Guiana pode entrar na era do petróleo? Como eles podem enriquecer e, ao mesmo tempo, preservar a essência de seus rios, florestas e comunidades? A Guiana não é apenas um país pouco conhecido no mapa mundi. É um lugar onde quase um povo inteiro vive bem na beira da água, no limite do litoral, enquanto logo atrás deles repousa uma das regiões florestais mais intocadas do planeta. Esse equilíbrio frágil molda a identidade única da Guiana. Mas para entender a Guiana, não se pode começar pelo petróleo ou pelos mapas geográficos. É preciso começar por uma manhã comum nos mercados locais, onde o cheiro de peixe fresco, mangas maduras e coco doce se mistura ao som vibrante do crioulo que ecoa pelo espaço. Um novo dia em Georgetown sempre começa com sons muito familiares e simples. É o cantar dos galos, o canto alegre do bem-te-vi nos galhos e o badalar dos sinos das igrejas. Os ruídos de um trânsito calmo se misturam às vozes das pessoas, se cumprimentando nas esquinas das pequenas ruas. Ao longo da extensa costa, o ritmo de vida da população começa sempre de madrugada. Eles precisam acordar para trabalhar antes que o sol tropical, quente e abafado, castigue com força. Os mercados locais são o pulsar, o coração de toda a comunidade. Esse lugar fica repleto de peixes frescos, hortaliças, bananas grelhadas, mangas maduras, cocos verdes e vários tipos de arroz. Homens fortes usam facões afiados para cortar os cocos com rapidez. Os compradores pechincham enquanto perguntam contentes sobre a família e os vizinhos uns dos outros. O mercado na Guiana não é meramente um ponto de compra e venda.
é uma rede social tradicional que conecta as pessoas nessa faixa de terra. Ali, os relacionamentos e a troca de novidades são tão importantes quanto as transações em dinheiro. A família é sempre o centro, a base sustentável de toda a sociedade guianense moderna. A casa é onde todos comem juntos, contam histórias e criam os filhos. É o lugar que guarda as receitas antigas e as memórias dos antepassados. Muitas casas tradicionais de madeira aqui são construídas sobre pilares robustos. O espaço aberto e fresco que fica embaixo do assoalho é chamado de bottom house, a parte de baixo da casa. Esse é um espaço residencial incrivelmente marcante e muito ligado ao cotidiano do povo. As pessoas costumam armar redes ali para deitar, descansar e receber o vento após as horas de trabalho. É também onde se sentam para consertar redes de pesca ou para fugir do sol forte do meio-dia. Os moradores usam esse vão como garagem ou para organizar pequenas festas. Eles ficam bebendo, conversando ou fazendo o que chamam de liming, que significa jogar conversa fora com os vizinhos. Muitas casas do litoral também são projetadas de forma especial para respirar naturalmente. As janelas do estilo Demerara e as venezianas de madeira ajudam a controlar a luz e a brisa fresca que vem de fora. Essa era a maneira que os antigos encontravam para lidar com o clima quente e úmido antes de existir o ar-condicionado. A cidade de Georgetown também carrega marcas profundas do planejamento dos períodos coloniais holandês e britânico. Uma rede intrincada de canais foi construída para negociar e conviver continuamente com a água. A Catedral de São Jorge se ergue imponente como um símbolo único da arquitetura em madeira. Essa estrutura tem mais de 43 metros de altura, feita inteiramente de madeira no antigo estilo gótico. Nessas casas, as vidas de várias gerações se misturam em uma só. Os avós têm um papel gigantesco no cuidado e na criação dos netos pequenos. Eles transmitem contos populares, pratos tradicionais e um modo correto de viver para os descendentes. A cultura de compartilhar há muito tempo está entranhada no sangue de cada cidadão da Guiana. Uma xícara de açúcar nos momentos difíceis ou um prato de comida saborosa são sempre levados de presente para os vizinhos. Eles estão prontos para se ajudarem a consertar telhados, tomar conta das crianças e dar apoio nas doenças. Neste país, o conceito de comunidade não é algo abstrato. É uma forma prática de viver para enfrentar juntos os desastres naturais, as enchentes e as incertezas. Em muitos lugares do mundo, o lar termina logo após a porta da frente. Mas na Guiana, a casa muitas vezes se estende pelo quintal, desce para o espaço de baixo e se confunde com a vizinhança. E se você quiser entender de forma ainda mais profunda a alma de uma família guianense calorosa e simples, vamos entrar no lugar mais importante do lar, a pequena e acesa cozinha. A comida na Guiana é a linguagem mais calorosa da hospitalidade sincera. É a expressão direta de uma herança cultural diversa, cheia de camadas históricas. O arroz é a base indispensável de cada refeição para o povo daqui. Para muitas famílias, uma refeição sem arroz não seria considerada completa de verdade. O cook-up rice é frequentemente cozido junto com leite de coco, feijão e várias ervas aromáticas. Esse é um prato de uma panela só, incrivelmente reconfortante, que alimenta por muito tempo e é perfeito para as famílias. A culinária dos indo-guianenses traz ensopados de frango, carne bovina e peixe extremamente ricos em especiarias. O pão folhado roti, macio e cheio de camadas, é usado para chuchar no molho perfumado do curry. O Seven Curry, uma versão vegetariana, é servido em grandes folhas de árvores durante os festivais hindus. Enquanto isso, os afro-guianenses contribuem com o metengay, um cozido muito rico e singular. Esse prato é uma combinação de mandioca, bananas maduras, leite de coco e peixe fresco. Pratos de cozimento lento e encorpados estão sempre ligados ao fogão das famílias. O mais especial de tudo é o pepper pot, o prato considerado a alma nacional da Guiana. Esse ensopado leva caçarepe,
um molho negro e espesso feito a partir da mandioca nativa. O caçarepe tem um efeito especial que ajuda a conservar a comida por muito tempo em condições naturais. Quanto mais vezes a panela de pepper pot é reaquecida, mais rico e atraente o sabor se torna. As pessoas costumam comer esse prato na manhã de Natal, acompanhado de pães caseiros. O caçaripe e a mandioca formam a espinha dorsal mais antiga de toda essa tradição culinária única. Antes do açúcar, do arroz ou do petróleo surgirem, a mandioca sustentava as tribos indígenas. O povo fazia pão de mandioca seco, farinha e até aquele molho mágico de caçariepe. O vinho piuari, feito de mandioca, também é uma bebida tradicional durante as festas indígenas. A comida de rua da Guiana também é incrivelmente rica e atraente para os viajantes que passeiam por lá. Bolinhos de ovo, grão de bico temperado ou o folori frito mergulhado em molho de manga azedo e picante são sempre os mais vendidos. As barracas de beira de estrada exalam o aroma perfumado dos temperos tropicais. A presença de portugueses e chineses também enriquece o cardápio urbano. A carne de porco com alho e vinagre é sempre o prato principal para as famílias na época do Natal. O macarrão frito, chow mein, ou o arroz frito, ao estilo guianense, aparecem por toda parte nos restaurantes do dia a dia. Muitas famílias aqui mantêm um pequeno quintal bem atrás de suas casas. Elas plantam alguns pés de pimenta brava, verduras variadas e árvores frutíferas tropicais típicas. A comida guianense nunca se separa da terra, dos mercados e dos quintais. As receitas não estão registradas em livros didáticos secos. Elas são transmitidas pelo olhar, pelas mãos, por anos observando a mãe na cozinha. O pepper pot não é meramente um prato saboroso para alimentar estômagos famintos todos os dias. É uma memória indígena, uma técnica antiga de conservação das tribos que vivem no fundo da mata. É o vestígio de um Natal caribenho e o fio que conecta a história familiar. Todos esses valores cabem perfeitamente dentro de uma única panela reaquecida ao longo de vários dias. Mas esses pratos maravilhosos não vêm de uma única linha histórica da nação. Eles foram moldados por muitos grupos étnicos, muitas religiões e muitas línguas convivendo juntas. A Guiana sempre se orgulha da identidade única de uma terra que pertence a 6 povos. São eles os indígenas, os indianos, os africanos, os europeus, os chineses e os portugueses. Os indo-guianenses são descendentes de trabalhadores contratados que vieram para cá no século XIX. Eles tiveram que trabalhar de forma exaustiva nas plantações de cana-de-açúcar dos antigos colonizadores. Enquanto isso, os afro-guianenses são descendentes de africanos escravizados. Após o dia da libertação, eles fundaram vilas livres por conta própria, usando o dinheiro que juntaram coletivamente. Eles compraram terras juntos, ergueram casas e criaram um patrimônio de autossuficiência. As tribos indígenas estão ligadas à floresta tropical e à vasta savana há milhares de anos. A Guiana tem atualmente 9 povos indígenas reconhecidos oficialmente pelo Estado, com suas culturas preservadas. Essa diversidade criou uma tapeçaria de festivais brilhante e colorida. Durante o Diwali, as casas hindus por toda parte são iluminadas por lâmpadas de óleo. A carreata do Diwali em Georgetown cria um espetáculo brilhante e mágico na noite escura. O festival Fagua, ou Holi, transforma as ruas em um espaço cheio de pó colorido e água fresca. As pessoas cantam, dançam e desejam as melhores coisas do ano umas às outras. No feriado muçulmano do Eid, comidas deliciosas são compartilhadas com todos. O Natal chega trazendo a música dos tambores dos grupos de masquerade, animados em cada estrada. O Dia da República, ou o Festival Mashramani, é comemorado com grandes desfiles de carros alegóricos. Pessoas de todas as origens saem juntas às ruas para dançar ao som do vibrante calypso. Os festivais culturais nunca ficam fechados dentro de cada comunidade étnica isolada.
O povo guianense tende a compartilhar a comida e a se juntar à atmosfera de festa coletivamente. Eles demonstram respeito absoluto pelas crenças diferentes de cada um. Em termos de idioma, o inglês é a língua oficial ensinada nas escolas hoje, mas o crioulo guianense é o som verdadeiro da vida cotidiana em qualquer lugar. Você vai ouvi-lo nos mercados, no seio das famílias ou nos botequins de rum à beira da estrada. Pode-se dizer que o inglês ajuda a abrir as portas das escolas e dos escritórios modernos, enquanto o crioulo ajuda a abrir as portas das cozinhas acolhedoras e das memórias de infância. A música da Guiana também é uma mistura única de correntes culturais. O chutney soca é uma combinação maravilhosa de ritmos caribenhos e melodias indianas características. Os animados tambores taça se misturam ao tambor dolak nos rituais hindus tradicionais. Contos populares sobre espíritos, jumbes e velhas bruxas rigis ainda são transmitidos de geração em geração, de boca em boca. Eles não são contados como fatos sobrenaturais aterrorizantes para dar medo. São apenas pequenas histórias que as crianças ouvem antes de dormir. Na Guiana, uma rua pequena pode escutar muitos sons diferentes ao mesmo tempo. Esse é o som dos sinos das igrejas, dos tambores taça e do calypso se misturando ao crioulo vivo no mercado logo ali. Mas todos esses sons, no final das contas, pertencem à mesma nação unida. Mas a Guiana não é especial e cativante apenas por causa das histórias de suas comunidades humanas. Atrás daquelas cidades costeiras movimentadas, existe um mundo natural muito maior. Mais de 80% do espaço da Guiana hoje ainda é coberto por florestas tropicais virgens. A natureza aqui não é um cenário estático que serve apenas para tirar fotos. É uma força imensa, que molda e governa diretamente o modo de vida dos seres humanos. A floresta antiga é o lar seguro de onças pintadas, ariranhas gigantes e gaviões real. Bandos de araras coloridas voam pelo céu, enquanto jacarés e sucuris cruzam as águas abaixo. Para as comunidades indígenas, a mata nativa é um tesouro inestimável de vida. É uma farmácia, um supermercado e um lar espiritual sagrado desde os tempos antigos. Os indígenas possuem um conhecimento vasto sobre plantas medicinais e caça. Eles sabem como pescar e cultivar a terra de forma sustentável para não agredir a floresta. Os grandes rios são as únicas rodovias que ligam o interior distante. Viajar de barco sob as copas densas das árvores é a única maneira de sentir a Guiana de verdade. Você verá barcos cheios de pessoas, mercadorias, peixe fresco e também com as últimas notícias. Localizado no fundo do interior selvagem fica o antigo Parque Nacional Caeteur. Esse lugar abriga as cataratas de Caeteur, o símbolo natural mais majestoso do país. Esta é uma das quedas d'água em salto único mais altas de todo o mundo. A água despenca direto de uma altura de 226 metros em um vale profundo, gerando cortinas densas de névoa. Bem ao lado dessa grande maravilha fica o habitat do raro e minúsculo sapo-dourado. Eles escolhem as bromélias que crescem nos paredões antigos do escudo das Guianas como sua morada. Descendo em direção ao litoral, fica a área protegida de Shell Beach, uma faixa intocada de areia que se estende por dezenas de quilômetros. Esse é um local de desova incrivelmente importante para 4 espécies de tartarugas marinhas ameaçadas de extinção. De fevereiro a agosto de cada ano, tartarugas gigantes sobem à praia para botar ovos. A cena das tartarugas de couro rastejando devagar sob luzes vermelhas suaves é realmente emocionante. O som das ondas do mar se mistura aos passos silenciosos dos voluntários de conservação noite após noite.
Deixando o litoral de manguezais para trás, o horizonte se abre de repente ao chegar na savana de Rupununi. Campos áridos se estendem sem fim na base de montanhas distantes que somem na linha do horizonte. Esse é o lar dos cowboys, também conhecidos como os vaqueiros da Guiana. O festival anual do rodeio de Rupununi é uma oportunidade para eles mostrarem suas habilidades montando cavalos e pastoreando o gado. Esse evento exibe uma longa tradição de pecuária das comunidades do interior distante. A natureza na Guiana não é montada ou maquiada para atender turistas. Ela ainda retém sua beleza selvagem, bruta, e é sempre maior do que o controle humano. Em muitos outros países, as maravilhas naturais são apenas destinos para fotos de lazer, enquanto na Guiana, a maravilha está no interior de um mundo onde animais e humanos dependem uns dos outros. Mas essa terra intocada não foi feita apenas de florestas antigas e rios. Ela também foi moldada por séculos de busca árdua por ouro e por plantações de açúcar encharcadas de suor. Antes de se tornar uma nação independente, essa terra teve uma história colonial complexa. Ela já foi conhecida pelo nome de Guiana Britânica, com disputas territoriais acirradas. As plantações de cana na planície costeira eram a base econômica daquela época. O regime brutal da escravidão deixou feridas profundas no coração da história guianense. Após a abolição, os negros fundaram vilas livres juntos. Eles juntaram suas pequenas quantias de dinheiro para comprar terras e gerenciar a própria vida. Para substituir a mão de obra que faltava, os colonizadores trouxeram trabalhadores sob contrato vindos da Índia. Aquelas pessoas sofridas tiveram que trabalhar exaustivamente para erguer as plantações de hoje. O arroz e o açúcar se tornaram pilares econômicos tradicionais, sustentando o país inteiro por muitos séculos. Os campos infinitos de cana-de-açúcar e as vastas plantações de arroz na região de Berbice dependem do clima. O cultivo precisa seguir as regras das estações de chuva e dos sistemas de canais de irrigação. Junto com a agricultura, a pesca marítima usando barcos de madeira pequenos também é muito forte ao longo do litoral. A cada amanhecer, os pescadores saem ao mar e retornam com os porões cheios de peixe. Enquanto isso, o interior profundo possui uma economia completamente diferente e dura. Esse é o mundo das minas de ouro e de bauxita, localizadas no subsolo. Os acampamentos de mineração de ouro são cheios de riscos, perigos e incertezas. Homens fortes vêm para cá esperando mudar de vida, mas enfrentam doenças. A lenda da Cidade do Ouro, o Eldorado de antigamente, enlouqueceu os gananciosos colonizadores europeus. Eles olhavam para a terra das Guianas com uma obsessão pelas riquezas infinitas de ouro e prata. Mas a população local entendia que a verdadeira sobrevivência vinha da terra e do trabalho. A arquitetura antiga da capital, Georgetown, funciona hoje como testemunha viva da história. Casas velhas de madeira, as janelas demerara e os canais carregam a sombra do passado, das plantações de açúcar da era colonial até as plataformas de petróleo modernas em alto mar. A Guiana sempre foi atraída por grandes recursos para as correntes instáveis do mundo globalizado. Antes que o petróleo fizesse o mundo inteiro prestar atenção no nome da Guiana no mapa econômico, essa terra já tinha sido vista através de sonhos de ouro e imensos campos de cana ensolarados. Hoje, outro recurso estratégico está trazendo a Guiana de volta ao centro das atenções. Esse recurso não fica no meio da floresta, mas longe da costa, no Oceano Azul Profundo. A Guiana está vivendo uma fase de transformação econômica incrivelmente forte e rápida. Tudo graças à descoberta de campos gigantes de petróleo em alto mar no ano de 2019. A produção de petróleo cresceu em um ritmo impressionante após apenas alguns anos.
As atividades de exploração e a ampliação dos poços de petróleo continuam sendo feitas de forma intensa. A chegada do dinheiro do petróleo mudou rapidamente a cara da capital, Georgetown. Prédios altos estão subindo e as ruas ficaram muito mais cheias e movimentadas do que antes. Muitas corporações internacionais correm para cá em busca de oportunidades de investimento lucrativas e promissoras. O custo de vida está subindo, trazendo grandes expectativas de todas as pessoas na sociedade. No entanto, a maior parte do dia a dia dos cidadãos ainda depende de sistemas antigos de infraestrutura. As pessoas ainda viajam pela costa em pequenas vans de transporte coletivo pintadas de forma colorida. Atravessar o rio ainda depende de balsas lentas ou de lanchas rápidas. As estradas de terra que levam ao interior distante costumam ficar cobertas de lama grossa durante a estação das chuvas. Uma viagem longa de poucas centenas de quilômetros pode se estender por dias e noites exaustivos. Aviões pequenos são a única ligação confiável com as aldeias distantes. A sociedade guianense atual é uma mistura estranha de traços tradicionais com o ritmo moderno. Uma comunidade isolada na beira de um rio pode viver seguindo os ritmos da natureza, mas todos os moradores usam celulares modernos. Eles acessam a internet e assistem à televisão por satélite para se conectar com o mundo exterior. Para os jovens da Guiana, os estudos são vistos como a prioridade número 1 para mudar de vida. A Universidade da Guiana, na capital, é o maior e mais importante centro de ensino de todo o país. Os jovens das áreas rurais buscam a capital para estudar e encontrar novos empregos. Isso é visto como um rito de passagem inevitável para as futuras gerações nessa faixa de terra. Outro elemento de grande importância na sociedade guianense é a comunidade de imigrantes no exterior. Quase toda a família aqui tem parentes morando nos Estados Unidos, no Canadá ou no Reino Unido. O envio de dinheiro e de barris de mantimentos do exterior tem um papel enorme na vida diária. A cultura de enviar grandes barris de carga contendo roupas e alimentos tornou-se muito comum. Esse é um detalhe simples do cotidiano, mas que carrega muito afeto familiar. Os jovens na Guiana hoje enfrentam uma grande contradição interna. Eles hesitam entre ir embora para buscar novas chances ou ficar para construir uma pátria mais rica e bonita. Este país está caminhando para o futuro impulsionado pelo petróleo e pela expansão da internet. Mas muita gente ainda precisa ir para o trabalho de van e receber o carinho da família em barris de madeira enviados de longe. Mas quanto mais rápido o desenvolvimento econômico acontece, maiores são as perguntas que surgem. O que uma nação que originalmente vivia da floresta, dos rios e da comunidade vai escolher proteger no futuro? Os fatores geográficos naturais trazem uma beleza única, mas geram desafios imensos. A planície costeira baixa enfrenta sempre o risco de enchentes graves a cada maré alta. O sistema de muralhas e as comportas exigem custos muito altos de manutenção todos os anos. As chuvas tropicais pesadas e prolongadas, combinadas com a subida do nível do mar, sobrecarregam o sistema de escoamento. A vida real das pessoas ainda sofre com a situação precária da infraestrutura. Quedas frequentes de energia acontecem, afetando bastante o dia a dia e a produção. O crescimento rápido da economia do petróleo traz os riscos da chamada maldição dos recursos naturais. A ameaça de uma inflação descontrolada e a desigualdade social são preocupações reais logo à frente. A questão da transparência na gestão dos ganhos do petróleo e a proteção do meio ambiente estão em primeiro plano. Ao mesmo tempo, a Guiana se esforça para promover uma estratégia de desenvolvimento econômico com baixa emissão de carbono.
Eles buscam valorizar financeiramente os serviços de preservação das florestas antigas para gerar receitas sustentáveis. Esse é um esforço que visa trazer oportunidades de desenvolvimento para as comunidades que vivem no interior das matas e nas montanhas altas. O petróleo fica longe da costa, mas a alma da Guiana reside em coisas muito simples. Está nos mercados da manhã, na cozinha pequena, no espaço fresco debaixo das casas e nas florestas milenares. Está na voz acolhedora do crioulo, nas músicas de festa e no apoio mútuo nos momentos bons e ruins. Por que muitos guianenses ainda preferem continuar em sua terra natal em vez de partir para buscar um novo Eldorado? Eles ficam por causa do amor à família e por causa de uma comunidade calorosa onde todo mundo se conhece pelo nome. Eles ficam por um sentimento sagrado de pertencimento e por um ritmo de vida calmo e pacífico de imenso valor. A Guiana segue seu caminho dividida entre florestas tropicais verdes e campos de petróleo no mar, entre velhas casas de madeira e arranha-céus recém-erguidos. Mas a alma deste país continua nas refeições em família, nas histórias contadas ao redor do fogão e nos laços fortes da comunidade. Se você gostou desta jornada, deixe seu gostei, inscreva-se e junte-se ao canal para as próximas explorações.